Bom, e agora a gente tem um outro tema aqui, o relevo submarino. O que está embaixo da água. Quando você vai no litoral, imagina você aqui, ó, o continente, aqui é a praia, você está aqui. Olhando para o mar, você não imagina o que tem lá, né? Está aqui o oceano, imagine um naviozinho vindo lá, você fica assistindo os navios irem e voltarem, que beleza, né? Mas o que tem para baixo? Você não tem condição de imaginar estando aqui, né? Bom, você está em cima de uma plataforma continental, né? Que chama de plataforma continental, é isso aqui. Então, você está no continente, a plataforma é continental. Há um pedaço ainda dessa mesma estrutura que está um pouco mais para frente, em direção ao mar, que a gente chama de talude. O que significa isso? Significa que o material que compõe isso aqui, né, a estrutura rochosa, né, ela é da mesma origem do continente. O que está aqui, né, embaixo da água já, isso aqui já tem vários metros de profundidade, é a mesma formação do continente. Quando você vai mais para dentro do mar, então, no alto mar, né, você já está no fundo oceânico, lá embaixo, a profundidade é muito maior, né? O mergulho aqui tem que ser com equipamentos submarinos, etc. Você já tem uma bacia. Essa região, a gente fala inclusive que esse relevo ele é rejuvenescido. Como assim? Pensa na questão da tectônica de placas, do deslocamento que existe. É aqui que está havendo esse deslocamento. Então isso aqui, um continente, é uma placa que vem se deslocando de lá para cá, por exemplo. E esse fundo aqui vai se abrindo, existe uma abertura do fundo do mar, né? Ele vai como se rasgando, como se fosse um tecido esgarçado, né? E às vezes um tecido que é muito esgarçado, muito esticado, ele rasga. Nessas aberturas que existem aqui, pode acontecer duas coisas. Formarem dorsais, as dorsais acontecem porque isso aqui é um acúmulo de magma que vem evoluindo desde camadas mais internas da Terra por alguma fenda que se abriu aqui, alguma falha geológica, esse alargamento, esse rasgar o tecido, na verdade, o fundo oceânico está rasgado. E aí está havendo uma elevação, uma ascensão de magma que vem lá das camadas internas e vai se acumulando ao longo de milhões de anos até fazer uma pilha de magma solidificado que a gente chama de ilha. As ilhas oceânicas geralmente têm essa origem. Um outro processo que pode acontecer é que numa falha dessa aí nós tenhamos uma fossa. As fossas oceânicas podem ter quilômetros de profundidade. E aí são aquelas regiões abissais, onde a luz do sol não penetra. Você deve ter ouvido falar que nesses lugares aparecem peixes que não têm, e criaturas marinhas que não têm nem olhos, porque não precisam de olhos já que não tem luz, né? Eles desenvolveram esse mecanismo de adaptação. Fossas oceânicas, as fossas abissais. Bom, como eu estava dizendo, tudo isso aí compõe um fundo de mar. Por que é importante saber tudo isso? Por 2 ou 3 motivos. Prospecção de petróleo. Pensa no papel que o petróleo tem na nossa vida. Estudos biológicos, o pessoal da biologia estuda muito. Navegação, né? Os navios, os submarinos, tem muitos, né, no oceano, mesmo para guerras, ou mesmo para transporte de materiais, etc., pesquisa, tudo tem que ser mapeado e sabido. O fato é que nós sabemos muito pouco sobre essas realidades, essa composição do fundo oceânico. Sabemos mais ou menos a estrutura geral, mas vários lugares como esses aqui são muito difíceis de você pesquisar. E ainda está sendo feito aí esse processo de conhecimento do oceano, né? Mas uma coisa importante saber, por exemplo, que o petróleo, né, que você vai procurar, você vai procurar aqui nessas regiões, né? As áreas petrolíferas estão por aqui. Então, no Brasil, você tem essas regiões, na África, você tem nessas regiões, o litoral da África Ocidental inteirinho, tem áreas, bacias petrolíferas que estão localizadas aqui, né, nas plataformas continentais e ainda no próprio continente africano ocorre uma coisa que também acontece no Brasil, que é o famoso pré-sal, que é algo que está bem em uma profundidade, você escava o fundo e desce ainda vários milhares de metros e encontra mais petróleo.
Vai haver uma aula para vocês verem isso, né? A produção de petróleo, como é que se produz isso na natureza, e vai ser interessante para você ligar com esse conhecimento aqui, tá certo? Então é isso, o relevo submarino, ele por baixo do que você vê da lâmina d'água, tem muita coisa que a gente não consegue perceber. Bom, na próxima aula, nós vamos ficar mais focados para entender um pouco dos processos climáticos que ocasionam alguns aspectos que a gente viu aqui, como intemperismo, erosão, aquilo que a gente já ouviu falar como as forças exógenas do relevo. Essas forças exógenas estão ligadas ao clima.